Bom, gente, em relação a uma situação que o município de Juína se encontra, com agora o nível, né, subimos do alto risco para muito alto, a situação acabou se complicando ainda mais aqui na nossa cidade. Nesse momento nós vamos bater um papo com o promotor de justiça, o Dr. Marcelo Linhares, que tem feito um grande trabalho em relação à pandemia, no quesito de orientar, de acompanhar a fiscalização e também de acompanhar as medidas que estão sendo feitas na própria vacinação, por exemplo. Tem sido um trabalho incansável do Dr. Marcelo. E nesse momento nós vamos falar ao vivo com o Dr. Marcelo. Doutor, satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Band FM, nesse feriado, o senhor aceitando falar com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Ivan. Doutor Marcelo, já era de se esperar que a situação não tinha aí bons sinais, né, aqui para nossa região. Nós tivemos Brasnorte com um risco muito alto, Juína bateu na trave, podemos dizer assim, recentemente com um risco alto, e agora chegou a situação que preocupante, né? Juína no nível muito alto de contaminação, doutor. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto. Houve uma atuação muito forte do Ministério Público, exigindo inclusive que haja atuação mais forte na fiscalização, evitando aglomeração em praças, evitando aglomeração lá na Lagoa da Garça. A gente alertou várias vezes que se o índice vai entrar no muito alto quer dizer fechamento de várias outras atividades. A gente pressionou a polícia, porque eles falam que estavam fiscalizando, uma promotoria saía à noite, 10h30, que já era horário do toque de recolher, e tinha comerciante descumprindo. A gente recebeu uma reclamação até da dona acho que era do botequim. A gente fez uma reunião na prefeitura e ela falou para a promotoria que ela acha injusto o fato dela estar cumprindo as regras e vários outros lugares não estarem cumprindo, o que movimentou a promotoria. A gente viu a reclamação daquele povo que protestou na frente da promotoria sobre o retorno das aulas, falando que as praças ainda estavam cheias. Então a própria população exigiu do Ministério Público, esses comerciantes exigiram do Ministério Público uma atuação e ela foi feita para que haja uma fiscalização mais ferrenha. Infelizmente ela não foi o suficiente, então chegou num momento que a gente tentou evitar de tudo quanto é forma, que seria o fechamento de várias outras atividades. Mas é importante falar, Iva, que não são todas as atividades que fecham, porque existe um decreto do governo federal que fala quais atividades podem funcionar, ainda que com algumas restrições, e obviamente o governador do estado tem o poder de restringir mais e o prefeito também. E em relação ao governo estadual, a gente sabe que já os cultos, né, de domingo, depois de certo horário, já não poderiam ter. Então, no Mato Grosso, é só com relação aos cultos que é uma restrição adicional, e vamos ver o que o prefeito vai decidir hoje aqui em Juína. Doutor, eu não sei qual que é a visão do senhor, mas eu tenho uma leve impressão que o comércio não é o responsável pela alta aglomeração. O comércio tem trabalhado com muita seriedade em busca das medidas, muita cautela no atendimento aos seus clientes. A impressão que se tem, doutor, é que o grande problema está na sociedade, parte da sociedade que continua ainda subestimando esse vírus, não, doutor? O que acontece, assim, o vírus ele se propaga sem valores de moralidade. Então, o vírus ele pega as pessoas porque ele pega. Então, não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é boa, não é porque a pessoa é trabalhadora, não é porque a pessoa é de ABC. O vírus simplesmente quer sobreviver. Ele quer espalhar, ele quer contaminar, ele quer seguir. É isso que ele quer fazer. Ele não se importa quem que ele vai pegar. Então, da mesma forma que o vírus também se espalha sem esse pensamento, a gente também não tem que atribuir culpados, principalmente ao comércio. A gente anda no comércio da cidade, aqui no centro, você vê que a grande, vasta maioria dos comerciantes estão usando máscara, estão com poucas pessoas aqui dentro. É pouca a nossa circulação do comércio. É bem pouca, para falar a verdade. Aonde que tem aglomeração aqui em Juína? É lá na perto do rio, que o pessoal vai lá. Se tem alguém culpado, é esse povo que está aglomerando no rio. É o povo que me vai tomar chimarrão ali perto do lugar de caminhar ali do ginásio. É o pessoal que vai se juntar e faz uma festa com 30 pessoas, ao invés de pelo menos se restringir à família, ou talvez um ou dois casal de amigo tenta pecar. A gente passa a noite, a gente vê alguns lugares, não é todos, a grande maioria tá certa. A gente vê alguns lugares com a mesa cheia de gente, com 10, 12 pessoas na mesma mesa. O que vocês acham que ia acontecer? Antigamente, os índices de Juína estavam bons,
começaram a degradar na medida que foi cada vez mais liberal, cada vez mais sem fiscalização. A gente ouve falar que tem 12 equipes na rua, mas a atuação a gente está vendo muito pouco, e comércio aberto, e gente se aglomerando, e gente se juntando. Então chega nesse ponto. Não adianta você manter um discurso por um lado e depois fazer um discurso pelo outro. A gente tem que combater junto, igual foi feito no ano passado, na época do Altir, que foi uma boa atuação no começo, tanto que Juína passou o ano inteiro tranquilo. Esse ano a gente espera que o prefeito também faça, porque há um decreto estadual, então assim, não é minha opinião, eu estou aplicando o que o decreto do governo do estado manda, e existe uma ordem do Tribunal de Justiça que manda sobre todos nós, inclusive sobre mim. Então nós temos que obedecer à ordem do tribunal, nós temos que obedecer à ordem do governador. Infelizmente, o povo não obedeceu. O povo saía para caminhar, saía para tomar chimarrão, saía para pescar no montoeiro só perto do rio. Deu no que deu, gente. É isso que aconteceu. Doutor, e a gente percebe também, doutor, que em relação à letalidade do vírus, esse ano de 2021, ele chegou com muita intensidade aqui. A gente tem até um levantamento que o senhor teve acesso através de reportagem aqui da Band FM, que o número de mortos dobrou em relação a 2020 em apenas 3 meses e meio. Ou seja, a situação, esse número, ele traz para a gente um retrato que é muito preocupante, né, doutor? É preciso ser feito algo para que não possamos ter mais mortes ainda do que a gente já vem registrando, não, doutor? O correto, Ivan, o correto mesmo, era ter uma atuação do governo central, entendeu? Determinando realmente uma quarentena nacional por 20 dias para que a gente possa segurar. A gente viu que no Brasil o Araraquara fez isso e reduziu em quase 80% o número de mortes em 15 dias. Isso seria o necessário. Como o Brasil não fez, o brasileiro tem uma tendência a ser muito teimoso, a querer dar murro em ponta de faca. O que está acontecendo hoje? Nenhum brasileiro consegue entrar praticamente em nenhum outro país. Porque nós, com o nosso laxismo, com a nossa opção como sociedade em ignorar o que tem que ser feito e o que é comprovadamente que funciona, criaram o kit Covid, criaram o que você queria, mas nada disso funciona. O que funciona era realmente o isolamento e agora a vacinação que chegou, né? A gente criou uma variante nova. Por quê? Mais gente infectado, cada pessoa que é infectada dá uma chance desse vírus sofrer uma mutação e ficar mais agressivo. A variante brasileira, que nasceu em Manaus, pelo que se fala, né? Começou lá, se espalhou pelo país inteiro. Ela é uma variante muito mais agressiva. Ela não tem maior letalidade, ela tem maior índice de contágio. Mas mais pessoas sendo contaminadas, são mais pessoas que estão entrando naquela porcentagem de cair na intubação. Hoje, aqui no nosso centro Covid, enquanto 3 semanas atrás a maioria do que estava lá era da região e não de Juína, hoje inverteu. A maioria são nossos conterrâneos que estão lutando pela sua vida. E, de novo, quando você é entubado, a chance de sobrevivência é muito baixa, mesmo que você seja jovem. O que nós precisamos é fazer o que nós fizemos no passado, segurar as pontas para essa vacinação poder avançar. E daí, Ivan, que eu reforço. A promotoria, principalmente, eu estou muito cansado, porque a gente tem brigado com tudo quanto é tipo de grupo. Tem servidor administrativo aí que quer ser vacinado na frente de idoso, gente que só faz reunião em home office que quer ser vacinado na frente de idoso. A questão foi parar até na justiça, tá lá na primeira vara agora para decisão, mas assim, a gente está brigando para vacinar o máximo possível de pessoas que são vulneráveis, que são os idosos, e depois já partir para as comorbidades, para que a gente tenha o mínimo de espalhar, ou de contágio, para que as pessoas que forem contaminadas não precisar de um atendimento. É muito cansativo e é muito cansativo também algumas pessoas achar que a gente está sendo contra comércio, contra A, contra B. Não é isso. Existe uma pandemia, nunca morreu na história do país tanta gente quanto morreu em março. Nesses 4 meses de pandemia, já morreu mais gente que morreu no ano passado inteiro aqui em Juína. Não tem vaga, a situação está pior. Nós conseguimos destinar recursos para comprar, o Ministério Público, né, para comprar respirador, junto com a Juiz do Trabalho, para comprar medicamento, para poder reformar, para poder fazer tudo.
A gente fez de tudo, e isso porque a promotoria já fazia de tudo. Só que agora a gente precisa da colaboração do povo. Chegou num momento que, infelizmente, é esse que a gente está vivenciando, é por ordens, não por escolha. O doutor Marcelo, o que o senhor, como promotor, vai determinar a partir de agora com essa informação do município que chegou nesse risco muito alto de contaminação? Claro que existe um decreto do estado que determina, né, porque para essa faixa existe a quarentena e pelo menos os 10 dias. Como é que o Ministério É. Público vai lidar com essa situação agora, doutor? Vai ter uma conversa com o executivo, com as entidades para tentar ter um acordo e chegar a um consenso, doutor? É que a dificuldade do consenso, Ivan, é que não sou eu que decido. É esse que é o problema. Não é uma coisa minha. Eu não tenho poder para falar, não, vamos ignorar a lei, vamos ignorar o decreto. Aonde que eu tenho autoridade para fazer isso? A minha obrigação é cumprir o decreto do governador. É isso. O governador fixou que quando a cidade atinge muito alto, é quarentena coletiva obrigatória por 10 dias, prorrogáveis, diga-se de passagem, né? Então a parte da promotoria exige isso. Eu tive alguns contatos com o prefeito ontem por telefone, eu expus a situação. Falei para ele, olha, se ele não cumprir o decreto, a promotoria vai entrar com uma ação perante o tribunal, principalmente reclamando que a decisão do Tribunal de Justiça não foi cumprida, e nós vamos ter que processar pessoalmente o prefeito. E o prefeito se mostrou sensível, porque ele não é o prefeito só de uma categoria, e ninguém quer fazer isso. Assim, nem ele quer, ninguém quer. Todo mundo quer poder que as pessoas tenham essa atividade. O problema é que nós temos um decreto estadual que manda fazer. E o prefeito também tem que ver a questão das vagas, do oxigênio, do insumo, que quase caiu. Se não fosse a Justiça do Trabalho ter comprado mais 1.000 ampolas, a gente ia ficar sem kit de intubação para as pessoas. Então, assim, o prefeito tem que ver tudo isso, e ele sabe da situação. Não é uma coisa que a gente queira fazer, não é uma coisa que o prefeito goste de fazer, mas amanhã, se o prefeito não fizer hoje, eu acho que ele deve fazer hoje, porque hoje é feriado, ele já ganha um dia, né? Assim, dos 10. Se o prefeito não fizer, a promotoria vai notificar. Se não cumprir, a promotoria vai entrar com ação na justiça, porque é meu dever legal, e vou processar o prefeito, porque também é meu dever legal, porque ele descumpriu o decreto estadual. É simples assim. Tá ótimo, doutor. Quero agradecer a participação do senhor aqui, ao vivo no Jornal da Band FM, nesse feriado. O senhor nos atende. Muito obrigado, doutor. Um bom feriado para o senhor. O senhor também, obrigado.